O malvado Jafar sonha com uma lâmpada mágica, mas só Aladim, um jovem de coração puro, a pode encontrar. Com a ajuda do gênio da lâmpada, qual dos dois ganhará o amor da princesa Jasmine? Aladim. Há muito tempo, no deserto de Agrabah, vivia um homem malvado, chamado Jafar. Embora fosse o poderoso vizir de um idoso e amável sultão, Jafar era um ser perverso, que só desejava o poder. Uma noite, acompanhado de seu fiel Iago, Jafar saiu da cidade e cavalgou pelas quentes areias do deserto para se encontrar com um homem pequeno e rechonchudo, Gazem, o ladrão. Jafar tinha-se inteirado de que na Caverna das Maravilhas havia uma lâmpada na qual vivia um poderoso gênio. Um gênio que concederia 3 desejos a quem conseguisse obter a maravilhosa lâmpada. No entanto, para encontrar a Caverna das Maravilhas, era preciso reunir as 2 metades do medalhão em forma de escaravelho. Jafar tinha uma das metades e Gazem levar-lhe-ia a outra. Quando as 2 metades se juntaram, o escaravelho iluminou-se e o ruído de um trovão quebrou o silêncio do deserto. Então, o escaravelho escapou das mãos de Jafar e começou a voar. "Não o percamos de vista!" gritou Jafar a Gazem. Os 2 homens seguiram o escaravelho mágico, até que o viram pousar na areia. Nesse momento, ouviu-se um ruído muito forte e surgiu a enorme cabeça de um tigre. Jafar e Gazem ficaram muito surpreendidos quando viram que a boca do monstro se abria e lhes falava: "Dentro de mim esconde-se o fabuloso segredo que procuram, mas só com um coração puro, como o diamante em bruto, pode entrar na caverna." "Bom, Gazem, tu és um pouco bruto", disse Jafar com um sorriso diabólico, empurrando o ladrão para a boca do tigre. "Por isso entra na caverna e traz-me a lâmpada." Mas no momento em que Gazem entrou, a boca fechou-se com um ruído terrível e engoliu para sempre. Disse o cruel Jafar, "terei de utilizar os meus poderes mágicos para encontrar o coração puro, o diamante em bruto de que falou o tigre. Só ele poderá penetrar na caverna e sair vivo, com a lâmpada." Entretanto, na cidade, um jovem muito pobre chamado Aladim tentava arranjar qualquer coisa para comer, acompanhado do seu macaco, Abu. Nessa manhã, como todos os dias, enquanto Abu distraía o vendedor, Aladim apanhou uma linda maçã da banca. Mas o comerciante descobriu e gritou: "Ladrão! Agarra, que é ladrão!" Imediatamente, os soldados do sultão começaram a persegui-lo. Ao mesmo tempo, no palácio, o sultão também tinha problemas. A sua filha Jasmine era uma linda e dócil donzela, mas acabava de mandar embora um príncipe que tinha ido pedir a sua mão. "Jasmine", suplicou-lhe o pai, desesperado, "não podes rejeitar todos os teus pretendentes. Sabes perfeitamente que, segundo a lei, tens de te casar antes do teu próximo aniversário." Pouco depois, no jardim do palácio, Jasmine confidenciou ao seu amigo, o tigre: "O que é que eu posso fazer? O meu pai não entende que quando me casar terá de ser por amor." De repente, Jasmine teve uma ideia. Vestiu as roupas de uma criada, trepou o muro do jardim e afastou-se do palácio. Enquanto passeava pelo bazar de Agrabah, Jasmine ficou encantada. Nunca tinha visto nada igual. Estava a descobrir um mundo novo e desconhecido. Reparou de imediato num menino que olhava faminto uma banca de fruta. Então, Jasmine agarrou numa maçã e deu-lhe. Mas o vendedor, ao ver o que acabava de fazer, agarrou pelo braço e gritou: "Pague-me imediatamente." "Não tenho dinheiro", respondeu Jasmine. "O sultão depois te dará." O vendedor ficou ainda mais furioso, mas felizmente Aladim passava por ali
e acorreu em ajuda de Jasmine. Perdoa a minha irmã, disse Aladim ao vendedor, mas a pobre nem se apercebe do que faz. Ia precisamente agora levá-la ao médico. E tu? Quem és? Vociferou o vendedor. Outro ladrão zeco? Então, Aladim pegou rapidamente na mão de Jasmine e desatou a correr. Sem perder um minuto, levou-a para o seu esconderijo secreto nos telhados da cidade. Aqui estamos seguros, disse Aladim. E agora, diz-me, quem és? Fugi de casa, respondeu Jasmine, porque o meu pai quer casar-me à força. Continuaram a falar de muitas coisas e depressa Aladim compreendeu que se tinha apaixonado pela bela desconhecida. Entretanto, numa torre do palácio, o malvado Jafar consultava a sua ampulheta mágica. Mostra-me o coração puro como o diamante, o único que pode proporcionar-me a lâmpada. E quando os remoinhos de areia acalmaram, apareceu Aladim. Guardas! Gritou Jafar. Traga-me este jovem. Rapidamente, os guardas do palácio descobriam o esconderijo de Aladim e capturaram-no. Ordeno-te que o soltes, disse Jasmine a Razaul, o chefe dos guardas. Princesa Jasmine? Exclamou Razaul, surpreendido. Lamento que esteja aqui, mas cumpro ordens de Jafar. Princesa Jasmine? Repetiu Aladim, enquanto o levavam preso. Jasmine foi a correr ao palácio ver Jafar. Os teus homens acabaram de deter um amigo meu, disse-lhe furiosa. Quero que o ponham imediatamente em liberdade. Ele salvou-me a vida. Tenho muita pena, disse Jafar, fingindo tristeza. Mas os meus homens julgaram que ele era um ladrão e decapitaram-no. Ao ouvir estas palavras, Jasmine desatou a chorar amargamente. Mas Jafar tinha mentido. Aladim não estava morto, mas sim fechado numa masmorra com o seu amigo Abu, que o acompanhava para todo o lado. Aladim estava a pensar na bela princesa, quando Jafar, fazendo-se passar por um velho prisioneiro, apareceu e lhe disse: Vou ajudar-te a sair daqui, se tu me ajudares a procurar uma velha lâmpada na Caverna das Maravilhas. E Aladim, perante a ideia de se ver livre, aceitou. Depois de várias horas a cavalgar pelo deserto, o ancião mostrou a Aladim a cabeça do tigre. A lâmpada está aí dentro, disse a Aladim. Traz-me, mas nem penses em tocar em nada. Quando Aladim entrou na caverna, ficou maravilhado. Estava repleta de ouro e pedras preciosas. O jovem procurou a lâmpada, enquanto um tapete mágico vigiava os seus movimentos e Abu se aproximava de um enorme rubi. Pouco depois, Aladim encontrou a lâmpada, mas quando ia pegar nela, o travesso Abu tocou no rubi. Não, Abu! Gritou Aladim. Não podemos tocar em nada. Demasiado tarde. As paredes começaram a desmoronar-se e a caverna encheu-se rapidamente de lava incandescente. Felizmente, o tapete mágico acorreu a ajudá-los e Aladim e Abu conseguiram escapar. Mas, quando tentaram sair da caverna, o ancião não os quis ajudar. Depois de se apoderar da lâmpada, empurrou Aladim para o interior. Então, Abu, furioso, saltou sobre o Jafar e mordeu. O malvado Jafar soltou a lâmpada e a caverna fechou-se. Graças ao tapete mágico, Aladim e Abu aterraram no fundo da caverna, sãos e salvos. Aladim apanhou a lâmpada. Não percebo. Por que é que aquele velho malvado tinha tanto interesse nessa velha lâmpada? Disse. Nesse momento, a lâmpada começou a brilhar e dela saiu um gigantesca personagem. Quem és? Perguntou Aladim surpreendido. Sou o poderoso gênio da lâmpada, respondeu o recém-chegado. Então, demonstra-me o teu poder, disse Aladim, tirando-me daqui. Isso já está feito, disse o gênio a sorrir. É verdade, exclamou Aladim ao ver-se fora da caverna. És um verdadeiro gênio. E agora, disse o gênio, pede-me 3 desejos. Quero ser um príncipe, respondeu Aladim, pensando na bela Jasmine. E, num abrir e fechar de olhos,
Aladim transformou-se no famoso príncipe Ali e dirigiu-se ao palácio do sultão. Uma vez ali, apresentou-se diante do sultão. Sou o príncipe Ali, venho de um país longínquo e desejo casar-me com a vossa filha. O sultão recebeu-o com um grande sorriso, mas Jasmine pensou que, sem dúvida, era outro dos seus estúpidos pretendentes. Naquela noite, quando Jasmine, debruçada na varanda, pensava no jovem que tinha conhecido no bazar, apareceu o príncipe Ali no tapete voador. Queres dar um passeio comigo? Perguntou-lhe. Está uma noite linda. Foi uma viagem maravilhosa. Sentados no tapete mágico, sobrevoaram o palácio, a cidade e o mundo. Que bonito e amável que é, pensou Jasmine. Faz-me lembrar o encantador mendigo que conheci no bazar. Mas o malvado Jafar, preocupado com o aparecimento de Ali, tinha idealizado um plano diabólico. Aquele garotelho não me vai tirar o trono, disse ao seu fiel lago. Antes morrerá. E quando Aladim se separou de Jasmine, os soldados prenderam-no. Ataram-lhe os pés e as mãos e atiraram-no ao mar. Mas no último momento, Aladim conseguiu esfregar a lâmpada que levava escondida no turbante. Gênio, salva-me, disse Aladim, formulando o seu segundo desejo. Depois de se livrar do príncipe Ali, Jafar serviu-se dos seus poderes mágicos para hipnotizar com o seu cetro de cabeça de serpente o pobre sultão. Jafar queria casar-se com a princesa Jasmine para se tornar sultão. De repente, abriu-se a porta e apareceu o príncipe Ali. Aproveitando o assombro do Jafar, Aladim arrebatou-lhe o cetro e partiu-o. Mas na luta, o príncipe perdeu o seu turbante e a lâmpada. Rapidamente, Jafar apoderou-se dela. Então és tu, o pobre Aladim, gritou. Pois, a partir de agora serão meus escravos. Jafar esfregou a lâmpada e apareceu o gênio. A partir de agora, obedecer-me-ás, disse Jafar, triunfante. Transforma o sultão num escravo. Então, o velho sultão transformou-se numa marioneta. Jasmine foi fechada numa ampulheta e o tigre ficou reduzido a um inofensivo gatinho. Agora sou o mais poderoso do mundo, gritou Jafar. Estás enganado, disse-lhe Aladim. O mais poderoso é o gênio. Tens razão, disse Jafar, mas agora formularei o meu segundo desejo. Transforma-me num gênio, mais poderoso do mundo. Imediatamente, Jafar transformou-se em gênio, mas tinha-se esquecido de que os gênios vivem fechados em lâmpadas e têm de servir os seus amos. Sem lhe dar tempo a lembrar-se disso, Aladim pegou numa lâmpada negra e o malvado Jafar viu-se arrastado para ela e ficou prisioneiro para sempre. O gênio devolveu o aspecto normal ao sultão e libertou Jasmine. A seguir, enquanto o gênio lançava para o infinito a lâmpada que continha Jafar, Jasmine correu a abraçar Aladim. És um herói, exclamou Jasmine, dando-lhe um beijo. O sultão sorriu. A filha estava apaixonada. Embora não sejas príncipe, disse o sultão, o teu coração é o de um príncipe e tens o meu consentimento para te casares com a minha filha. Depois, para que a felicidade fosse completa, Aladim formulou o seu terceiro desejo, libertar o gênio. Vou ter saudades tuas, gritou Aladim, enquanto o gênio se afastava a voar para correr o mundo.